Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. Meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 28 de maio de 2023. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima, pessoal! Domingão chegando, temos aquela grade recheada que a gente adora. Repassando aqui os jogos de sexta-feira, tomamos 2 heads. E por incrível que pareça, os 2 heads estavam no nosso bilhete, inacreditável. O Bordeaux, que não perdia 5 jogos, não levava gol a 5 jogos, conseguiu perder para o fraco time do Anésia por 1-0. E o time da Irlanda, que não perdia, que era líder da competição, teve 3 jogadores expulsos e ainda sofreu um gol aos 41 do segundo tempo. Mas aquela história, faz parte, tem que manter a gestão de banca para sermos sempre lucrativos. Vamos dar início aqui então aos jogos de domingão? Para começarmos, vamos aqui na segunda divisão da Alemanha. Temos o confronto entre Regensburg versus Heidenheim às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. O Heidenheim, ainda sonhando com o título, está em segundo colocado em 33 jogos, tem 18 vitórias, apenas 5 derrotas, o time que menos perdeu. O Regensburg é o penúltimo colocado da competição, ainda tentando fugir da zona de rebaixamento. Em 33 jogos tem apenas 8 vitórias, é o time que menos ganhou na competição. O que nós temos de interessante aqui? Regensburg concedeu gol em 8 das últimas 10 partidas. O Heidenheim marcou gol em 8 das últimas 10 e não perdeu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, o Regensburg, que é o time que menos ganhou, contra o Heidenheim, que é o time que menos perdeu, não tem para onde fugir. Com essa odd excelente, eu vou buscar o empate anula para o Heidenheim neste confronto. Outra partida aqui muito interessante pela Bundesliga 2, confronto entre Sandhausen versus Hamburgo às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. O Hamburgo é o terceiro colocado da competição, ainda sonhando com o acesso. Já o Sandhausen é o último colocado, já rebaixado em 33 jogos, soma 19 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Sandhausen sofreu gol nas últimas 10 partidas, sofreu primeiro em 8 das últimas 10, ou mais de 2 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. O Hamburgo marcou primeiro nas últimas 5 partidas, marcou 2 ou mais gols nas últimas 5 partidas, sofreu gol nas últimas 8, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5, ambas marcam sim, bateu nas últimas 5. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Hamburgo, o único time interessado ainda no confronto, então quero buscar aqui a vitória seca para ele nessa partida. E agora vamos para o confronto na Áustria, confronto entre Rapid Viena versus Sturm Graz ao meio-dia, classificação dos dois. Os dois aqui estão numa fase de disputa por título. O Sturm Graz é o segundo colocado, em 30 jogos tem 19 vitórias e 5 derrotas apenas. Já o Rapid Viena é o quinto colocado, em 30 jogos tem 11 vitórias, 6 empates e 13 derrotas, um time que perde muito. O que nós temos de interessante aqui? Rapid Viena não ganhou nas últimas 6 partidas. O Sturm Graz marcou primeiro nas últimas 4, marcou gol em 9 das últimas 10, mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 4, ambas marcam sim nas últimas 4. Últimos 5 jogos dos dois. Rapid Viena perdeu 3 e empatou 2. O Sturm Graz ganhou 3 e perdeu 2. Para este confronto aqui, acredito muito na vitória do Sturm Graz, mas com essa odd excelente, mesmo jogando fora de casa, eu vou buscar aqui a dupla chance para o Sturm Graz neste confronto. Vamos agora aqui para a rodada final da Premier League. Temos confronto entre Leeds versus Tottenham, meio-dia e meia. Foi a única partida que eu achei de algo de valor. Vamos ver a classificação dos dois. O Tottenham é o 8º colocado, ainda sonhando aqui com uma vaguinha na Conference League. Já o Leeds, brigando contra a zona de rebaixamento, é o 19º colocado, em 37 jogos, fez 47 gols, sofreu 74. O que nós temos de interessante aqui? O Leeds marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 10, não ganhou nas últimas 8, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Já o Tottenham marcou gol nas últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10, o ambas marcam sim em 9 das últimas 10 partidas. Confronto aqui para gols, dois times precisando do resultado. Última rodada, não tem mais para onde eles fugir, eles vão ter que se expor. Então eu vou buscar aqui o mais de 1 gol e meio na segurança, mas é jogo para quem quiser na ousadia buscar o ambas marcam ou o mais de 2 gols e meio, que tem grandes chances de bater. E agora vamos de La Liga, temos confronto entre Rayo Vallecano versus Villarreal às 14 horas. Classificação dos dois.
Villarreal ainda sonhando com uma vaguinha na Liga dos Campeões, é o quinto colocado em 36 jogos, tem 19 vitórias e 11 derrotas. Já o Rayo Vallecano não brigando mais por nada, é o 12º colocado em 36 jogos, tem 12 vitórias e 14 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Rayo Vallecano marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 10 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 9 e ambas marcam sim nas últimas 4. Já o Villarreal, num ótimo momento, não perdeu nas últimas 6 partidas. O mais de gol e meio bateu nas últimas 10 e ambas marcam sim, bateu em 8 das últimas 10. Últimos 5 confrontos dos dois. O Vallecano perdeu 4 e ganhou apenas 1. E o Villarreal não perdeu nenhum, tem um empate e 4 vitórias. Mesmo jogando fora de casa, o único time interessado na partida, eu quero buscar aqui a dupla chance para o time do Villarreal neste confronto. Vamos agora aqui para esse jogaço no campeonato italiano. Temos confronto entre Juventus versus Milan às 15h45. Vamos ver a classificação dos dois. O Milan é o quarto colocado da competição, tentando garantir sua vaguinha aqui na Liga dos Campeões do ano que vem. Em 36 jogos tem 18 vitórias e 8 derrotas. Já a Juventus está aqui na Conference League ainda sonhando com uma competição europeia melhor. Em 36 jogos tem 21 vitórias e 9 derrotas. Só lembrando aqui que a Juventus perdeu 10 pontos por fraude. Já era para ela estar garantida na Liga dos Campeões no ano que vem, mas ainda tem como sonhar. Vamos ver o que nós temos de interessante. A Juve marcou gol nas últimas 7 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. O mais de gol e meio bateu nas últimas 7 partidas. O Milan sofreu o primeiro nas últimas 4, sofreu gol em 8 das últimas 10. O mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, os dois times precisando do resultado, dois times que vêm no momento over goals. Vou buscar aqui o mais de gol e meio para este confronto. E agora vamos de campeonato argentino. Temos confronto entre Defensa e Justiça versus Racing às 16h30. Classificação dos dois. O Defensa é o 6º colocado da competição, em 17 jogos já fez 22 gols e sofreu 11. Já o Racing é o 23º colocado, em 16 jogos já fez 19 gols e sofreu 26. O que nós temos de interessante aqui? O Defensa marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 9 das últimas 10. O mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Já o Racing sofreu gol em 9 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10. O mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto que eu tenho mais de interessante, os dois times, os últimos 10 confrontos direto entre os dois, o ambas marcam sim, bateu nas 10. Então é confronto aqui para gols. Vou buscar aqui o mais de 1 gol e meio para essa partida, mas quem quiser na ousadia buscar o ambas marcam também tem grande chance de bater. Ainda aqui pelo campeonato argentino temos o confronto entre Talleres versus Argentinos às 16h30. Classificação dos dois. Talleres é o 3º colocado da competição, fazendo uma excelente campanha. Em 17 jogos tem 9 vitórias e apenas 4 derrotas. Já o Argentino Júnior, que começou bem a temporada, agora vem num mau momento, é o 11º colocado, em 17 jogos tem 6 vitórias e 6 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Talleres não perdeu em 8 das últimas 10, o Argentinos não perdeu em 8 das últimas 10. Só que a diferença aqui, o último 5 confrontos dos dois, Talleres perdeu 3, empatou 1, perdeu 1, e o Argentinos ganhou apenas 1, perdeu 2, empatou 2. Jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo do Talleres, e o que eu vou buscar aqui é a dupla chance para Talleres neste confronto. E agora vamos de Série B do Campeonato Brasileiro. Temos confronto entre Sport Recife versus ABC às 18 horas. A classificação dos dois. O Sport Recife é o 10º colocado da competição. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Já o ABC já tem 8 jogos na competição, é o último colocado, tem apenas uma vitória, um empate e 6 derrotas. Já sofreu 13 gols. O que nós temos de interessante aqui? O Sport Recife vem no momento mais under, menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10. Já o ABC não ganhou em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando na Ilha do Retiro, o Sport Recife é muito forte. Ele perdeu a invencibilidade jogando contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas ele estava a 17 vitórias seguidas dentro da Ilha do Retiro. Então, para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo dele. Eu vou buscar aqui a vitória seca do Sport Recife contra o ABC neste confronto. Ainda aqui pela Série B, temos confronto entre Tombense versus Guarani às 18h15. Vamos ver a classificação dos dois. Guarani começou bem a temporada, é o 6º colocado, em 8 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Já Tombense é a penúltima colocada, em 8 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, fazendo uma péssima campanha.
foi o único time que perdeu pro ABC. Que nós estamos de interessante. A Tombense não ganhou nas últimas 7 partidas. O Guarani, no momento mais under, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito que o Guarani não irá perder para a Tombense, no máximo empatar. Então eu vou buscar com essa odd excelente a dupla chance para o time de Campinas neste confronto. Partindo agora aqui para a Série A do Brasileirão, temos esse jogaço aqui na Arena Itaquera, confronto entre Corinthians versus Fluminense às 16 horas. Classificação dos dois. Fluminense é o terceiro colocado da competição, em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Timão aqui está na zona de rebaixamento, em 7 jogos tem apenas 1 vitória, que foi contra o Cruzeiro na primeira rodada, tem 2 empates e 4 derrotas, fazendo uma péssima campanha. O que nós temos de interessante aqui? O Timão já não ganha nas últimas 8 partidas, vem muito mal, das últimas 10 ganhou apenas 1, que foi contra o Remo. Já o Fluminense marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, fazendo uma ótima temporada do time do Fluminense. E detalhe, o time do Fluminense poupou os seus principais jogadores no meio de semana na Libertadores. Então para este confronto ele vem para cima do Corinthians com tudo. Acredito muito que o Fluminense irá ganhar esse jogo, mas eu quero buscar aqui a dupla chance para o tricolor carioca. Acredito que ele não irá perder esta partida. Temos esse outro jogaço aqui pelo Campeonato Brasileiro, confronto entre Atlético Mineiro versus Palmeiras às 18h30. Classificação dos dois. Palmeiras é o segundo colocado da competição, em 7 jogos já fez 16 gols, é o melhor ataque e sofreu 6. Já o Atlético Mineiro é o quarto colocado da competição, em 7 jogos fez 11 gols e sofreu 6. Dois times muito over gols. O que nós temos de interessante? Atlético Mineiro vem numa excelente campanha, marcou o primeiro nas últimas 5 partidas, não perdeu nas últimas 5, mais de gol e meio bateu nas últimas 8 partidas. Já o Palmeiras não perdeu nas últimas 10 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10, mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Confronto aqui para gols, dois times numa fase excelente, dois times com ataque muito avassalador. Quero buscar aqui neste confronto mais de 1 gol e meio. E para fecharmos o dia, temos esse jogaço também entre Botafogo versus América Mineiro às 19 horas. Classificação dos dois. Botafogo, líder da competição, em 7 jogos tem 6 vitórias e apenas 1 derrota. Já o América Mineiro vem de recuperação, é o 19º colocado da competição. Em 7 jogos ele tem 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Para este confronto aqui, o que nós temos de interessante? O Botafogo não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, o América Mineiro sofreu gol em 8 das últimas 10, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito na vitória do Botafogo. Os dois times vão ter Copa do Brasil no meio de semana, mas o Botafogo vai jogar em casa tentando reverter o resultado contra o Atlético Paranaense, e o América Mineiro vai pegar o Internacional fora de casa. Acredito que ele irá poupar alguns jogadores aqui contra o Botafogo. Então para este confronto acredito que no máximo o Botafogo empate, não irá perder. Vou buscar aqui a dupla chance para o Fogão neste confronto. E para fecharmos o dia, temos essa final aqui no México, confronto entre Chivas Guadalajara versus Tigres às 22h35. Que nós estamos de interessante. O Chivas não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, o Tigres marcou gol em 8 das últimas 10 partidas. Dois times aqui que costumam ter muitos gols nos confrontos diretos, mas o primeiro jogo da final foi 0-0. Para este confronto aqui, o adversário que sofreu gol vai ser obrigado a se expor. É jogo para gols, jogo que eu quero buscar aqui o mais de 1 gol e meio para essa partida. Quem quiser aqui na ousadia buscar o ambas marcam, mais de 2 gols e meio também tem grandes chances de bater. Então é isso, pessoal, meu muito obrigado para quem está acompanhando a gente. Deixe lá no comentário o que vocês acham dos resultados, acham dos palpites, acham das análises, o que vocês têm de sugestão para a gente estar melhorando o vídeo. Muito obrigado para quem está se inscrevendo no canal, quem está compartilhando aí, ajudando a gente a crescer cada vez mais. Estamos cada vez mais perto de bater 500 inscritos. Fico muito, muito grato, muito feliz mesmo, pessoal. E um ótimo final de semana a todos. Vamos de green!